Quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 7, nos versos 2 a 16. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 2 a 16. A leitura é longa, peço compreensão e paciência nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu dele. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tinha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que vos fez um mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês diante de Deus o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, fala agora, Senhor, aos nossos corações, através da tua santa palavra. Dirige-nos, orienta-nos, conduze-nos, ó Deus, pelo texto, e que possamos aprender mais e mais de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo encerrou o último parágrafo mostrando que a santificação consiste no homem buscar se manter puro diante de Deus. As duas cartas de Paulo aos Coríntios, ele trabalha muito a questão da disciplina. Aliás, a disciplina vai ser um tema da nossa escola bíblica dominical a partir do mês de outubro. A nossa revista já está praticamente pronta. A última lição que compete a mim escrever, já estou começando a elaborá-la. E a nossa ideia é tentar mostrar à igreja a importância da disciplina. E Paulo está trabalhando aqui exatamente isso. Nas 3 cartas que ele escreveu, e para quem não está me acompanhando, fala, não pode, pastor, mas tem 2 só na Bíblia. Na Bíblia só tem 2 cartas, mas foram 3 cartas que sabe-se que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e essa carta que ele está citando não é a primeira carta da Bíblia. É uma carta que está entre a primeira e essa segunda. É uma carta onde Paulo foi mais duro do que a primeira. Talvez por ter recebido um relatório mais negativo, ele foi extremamente duro nela. Por isso ele disse que até se arrependeu de ter escrito daquela forma. E isso causou no apóstolo Paulo uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Principalmente porque ele soube que a carta levou também uma tristeza ao coração dos coríntios. Porém ele chama essa tristeza depois de a tristeza segundo Deus.
E é interessante porque a gente precisa até precisamos até tomar cuidado com isso, que quando Paulo vai escrever no verso 5, ele diz que ele estava atribulado na carne. E aí alguns acham que isso prova que Paulo estava arrependido de ter escrito a carta. Não, ele não arrependeu de ter escrito a carta. Embora pareça isso em algumas traduções, mas o que Paulo se arrepende é de como ele escreveu, de como foi recebida a carta. Essa é a tristeza que Paulo está dizendo. Mas, de qualquer maneira, eu vou usar tanto o arrependimento de Paulo, que é um arrependimento da forma como ele falou, e o arrependimento dos coríntios, e aquilo que Paulo apela, que é a tristeza segundo Deus. Essa é a ideia de arrependimento aqui. Os homens criaram umas expressões do tipo assim, arrependimento e remorso. Então pensa da seguinte forma: o remorso é essa tristeza segundo o homem, que Paulo está dizendo. Embora não há muita diferença tecnicamente, mas só para você entender. E o arrependimento propriamente dito é a tristeza segundo Deus. Então, o que Paulo está trabalhando aqui é o valor disso. O valor desse arrependimento. O valor dele ter se arrependido. O valor dos coríntios terem se arrependido. O valor de nós nos arrependermos. Então, quando ele diz, ainda que vos tenha contristado com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo exatamente que, olha, eu estou triste, eu fiquei triste de como vocês receberam a carta. E quando ele diz ele diz assim, ainda que por pouco tempo, eu já vi estudiosos dizendo que ele está se referindo ao arrependimento dele. Não, Paulo não está se referindo ao arrependimento dele. Ele está se referindo aos coríntios, a tristeza que abateu o coração deles. Quando ele fala desta forma, está se referindo ao jeito com que falou, não necessariamente o que falou. Muitas vezes nós causamos embaraço com a nossa forma de falar. Eu já falei sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, ele queria muito estar presente, ele queria muito falar aos coríntios, mas ele disse, olha, não é o tempo. Preguei isso, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 4. Falamos sobre isso aqui. Que às vezes tem a forma certa de falar, tem a hora certa de falar. Então, tudo isso faz parte de uma pessoa que tem mais sabedoria. E vale destacar aqui que Paulo não se refere à primeira carta, como eu disse, ele está se referindo a uma carta que se perdeu. É uma carta que nós não sabemos. Agora, o que nós aprendemos sobre essa tristeza segundo Deus, que é o valor do arrependimento? A primeira coisa que eu aprendo, verso de número 5, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Paulo está falando de duas coisas aqui, da tribulação que ele estava sofrendo, que ele deixa claro no texto, e da tristeza que ele sentia pela carta. Havia no coração dele uma tristeza muito grande. A falta de arrependimento desgasta a nossa alma. Desgasta. A nossa carne, diz na revista corrigida, ela não teve repouso algum. Paulo estava com a sua carne cansada, porque havia ferido os coríntios. É uma pena que hoje nós não temos muito isso. Muitas vezes as pessoas fazem feridas profundas em seus relacionamentos, mas não tem realmente o sentido e o peso do arrependimento, de buscar essa tristeza segundo Deus. E o pecado, ele nos destrói por dentro. Quando nós lemos Salmos, quem acompanhou as devocionais, eu fiz devocionais de todos os Salmos da Bíblia durante esses anos todos, viu quantas vezes eu falei sobre isso. Eu destaquei apenas alguns aqui. Salmo 31, gasta-se, isso é Davi, a minha alma na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Davi está dizendo que, por causa do pecado dele, ele estava ficando até doente. Meu amado, muitas vezes, o alívio da nossa mente, o alívio da nossa alma está no arrependimento. Eu fico triste porque as pessoas hoje estão se entupindo de remédios. Quando que muitas vezes o que está faltando é simplesmente se abrir com Deus. É se colocar diante de Deus, sentir a liberdade de falar, de se arrepender de verdade. Eu não estou aqui, por favor, é muito complicado nos dias de hoje a gente falar certas coisas. Eu não estou aqui dizendo para você que toma o remédio parar de tomar, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu tratamento. O que eu estou dizendo para você é avaliar e orar, observar. Às vezes, a gente vê coisas interessantes. Eu estava comentando, acho que ontem com o Sandro.
sobre a questão de alguns animais, né? Se eu não me engano, aí a Renata e o pastor João podem me ajudar nisso, o cachorrinho deles tomava um remédio extremamente forte, não é isso? E de repente não precisou mais. Por que será? Não sei. Pode ter sido a mudança, pode ter sido porque ele ficou agora num ambiente que ele está se sentindo mais confortável. Não estou dizendo com isso, por favor, porque ele veio da casa de outros irmãos aqui, que ele estava sendo maltratado lá. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que ele não precisasse mais. Aí, pastor, você está comparando com o animal. Ah, vocês sabiam que os animais foram usados muitas vezes em experiências para os remédios que vocês tomam? Que eu tomo? Muitos animais foram usados. Não tem nada demais. O que eu quero contar com isso é que muitas vezes nós estamos nos medicando com depressão, com ansiedade, com tristeza no coração. Mas sabe o que está faltando? Joelho no chão. Arrependimento. Chegar e se derramar diante de Deus. Cantar hinos como 275, realmente arrependidos. Por causa da minha iniquidade, diz Davi, os meus ossos estavam se consumindo. Capítulo 30, aí o Salmo 32, 3, esse aqui que eu falei é o 31, 10. 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Será, meu amado, minha amada, que o seu problema não é falta de confissão? É por isso que no aconselhamento bíblico, que eu tenho muitos amigos adeptos do aconselhamento bíblico, tudo é levado pelo lado da Bíblia. Eu confesso que eu gosto do meio termo. Para quem não conhece tecnicamente, né, pastores estudam dois tipos de aconselhamento, o bíblico e o cristão. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não é. Porque no bíblico, só Bíblia. Eles pensam que só a Bíblia pode ser usada, etc, 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 etc. E, inclusive, eu lamento alguns amigos que extremaram a ponto de dizer que psicologia não presta, que essas ciências não prestam. Esse é um extremo perigoso. Esse é o aconselhamento bíblico. No aconselhamento cristão, já usa-se muito as ciências e tal, não perdendo de vista a palavra de Deus. Qual é o risco do aconselhamento cristão? Buscar sempre a resposta na doença. Buscar sempre a resposta no ambiente, no contexto, e nunca no interior das pessoas com arrependimento. Por isso que eu acho que um ponto de equilíbrio é fundamental. É óbvio que, por exemplo, e esse ano mesmo aconteceu isso comigo, se eu receber alguém ou conversar com alguém que está à beira de um suicídio ou coisa parecida, é óbvio que eu vou optar em tentar salvar aquela vida com o que tiver nas minhas mãos. E aí, se eu tiver que indicar um psicólogo, eu prefiro indicar um psicólogo. Eu quero fazer isso. Eu já pedi ajuda a Dani aqui algumas vezes, já trabalhamos em conjunto aqui algumas vezes. Não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso. Tá? Eu acho que o ponto de equilíbrio aqui é fundamental. Deus deu inteligência aos homens, Ele nos capacitou para usarmos para o nosso bem, sem dúvida nenhuma. O que acontece com nós homens é que por causa do pecado nós sempre extrapolamos. Então o lado de cá extrapola porque se esquece que existe a possibilidade de fato ser uma doença. De fato é um problema que requer talvez um remédio, um tratamento, requer um socorro rápido, imediato. E o lado de lá se esquece que a Bíblia tem que ser a primeira coisa. Que o primeiro remédio é a palavra de Deus. Que a primeira coisa é diagnosticar se não é uma falta de arrependimento. Se não é um joelho em terra que está faltando. Se não é um confessar de pecados. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos. Agora Salmo 38, verso 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Meu amado, minha amada, você já experimentou confessar seus pecados todos os dias? Lembrar mesmo dos pecados? Lembrar mesmo, sondar. Aquela discussão que você teve com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Será que não pode ser um pecado seu também? Eu tenho ficado às vezes preocupado com certas tirinhas que eu vejo. Em especial por causa do movimento feminista, nas tirinhas que a gente vê, parece que a mulher é sempre perfeita. Não sei se vocês recebem, os homens, quem recebe essas tirinhas aí de internet, né? Do tipo, vou falar uma frase que eu vi, né? Numa briga conjugal, tem sempre um lado certo e o outro é o marido. Essa é uma tirinha que eu vi, né? Entre outras, né? E
Isso me preocupa, porque eu estou vendo que isso vai contaminando o nosso ambiente familiar com o tempo. E eu vejo, às vezes, mulheres que estão tendo dificuldades, às vezes, de reconhecerem aonde elas estão errando. E vejo homens que estão, às vezes, cometendo o mesmo erro, porque se acham sempre certos. Será que não é hora de nós... Peraí, eu não posso estar errado nisso aí? Eu não posso estar cometendo um pecado nisso aí? Será que eu não preciso me arrepender diante de Deus e diante do meu cônjuge também? Porque o arrependimento aqui é dos dois lados. Por isso que salmos como esse me remetem a pensar, poxa, não é à toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu pecados piores do que os meus, mas olha como é que ele se quebranta diante de Deus. Olha como é que ele se derrama diante de Deus. Será, meu amado e minha amada, que você tem se derramado diante de Deus? Será que você tem colocado toda a sua aflição diante de Deus? O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, exortando-os a se afastar da imoralidade, do pecado. Ele os repreendeu por seu comportamento impróprio e por se afastarem da vontade de Deus. Essa repreensão veio de um coração amoroso. Paulo não está sendo duro aqui, ele está sendo amoroso, preocupado com a santificação, preocupado com o bem-estar espiritual. Várias e várias vezes ele fala do amor dele pelos coríntios, ele disse aqui agora novamente. Então, meu amado e minha amada, entenda uma coisa: o valor do arrependimento começa com a convicção do pecado. Sem reconhecermos nossas transgressões e a necessidade de uma mudança, não podemos experimentar a verdadeira transformação que Deus deseja operar em nossas vidas. A convicção do pecado é uma obra do Espírito Santo em nossos corações, levando-nos a um quebrantamento, a um desejo sincero de voltarmos a Deus, de voltarmos ao primeiro amor. Você consegue entender isso aí, meu amado? Você consegue entender isso aí, minha amada? A falta de arrependimento desgasta a nossa alma. Faça uma avaliação. Será que os desgastes da minha vida, da minha alma, será que as minhas tristezas, as minhas angústias, a minha depressão, a minha ansiedade, não é fruto de um coração não arrependido, não aliviado? Segunda coisa que eu aprendo: arrependimento traz um consolo da parte de Deus. O arrependimento genuíno traz consigo uma tristeza segundo Deus. Olha que coisa linda! Uma dor pela ofensa que cometemos contra o nosso Criador e Salvador. Paulo menciona isso em sua carta, pois ele se alegrava ao perceber que os coríntios haviam experimentado essa tristeza que levava ao arrependimento. Essa tristeza, porém, não é uma tristeza sem esperança, mas é uma tristeza que nos leva a uma mudança, que nos leva a uma reconciliação. Deus conforta o coração daquele que se arrepende verdadeiramente, daquele que se quebranta, aos pés do Senhor. Voltando a Davi, mais uma vez, Salmo 94 agora. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Você quer ter um alívio da sua alma, quer sentir o consolo que vem de Deus? Aprenda a se arrepender de verdade. Quando o ser humano tem o cuidado de se arrepender diante de Deus e diante dos homens, o consolo do Senhor estará sempre presente na sua vida. Quando nos arrependemos, abandonamos o orgulho e nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa dependência dEle. Nossa tristeza se transforma em alegria, pois sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador. O Senhor está disposto a nos restaurar, a nos dar uma esperança, a nos dar uma nova vida em Cristo. Já parou para pensar nisso? Será que você tem experimentado o consolo de Deus? Lembro de uma certa vez que estava conversando com colegas de trabalho, estávamos batendo papo. E falei de algumas coisinhas tristes, né, que eu tenho no meu coração por causa de falhas, às vezes, que cometi. E aí vem a psicologia moderna. Você não pode ficar falando isso. Eu falei, olha só, quando eu falo dessas coisinhas tristes, eu já estou tranquilo, eu não carrego trauma. Eu não tenho trauma nenhum. Não tenho preocupação nenhuma. Não carrego desespero nenhum. Ah, pastor, mas e se aparecer uma consequência dos seus pecados? Se aparecer um filho, por exemplo, né, como eu já falei aqui brincando algumas vezes, dessa possibilidade, estou tranquilo. Sabe por quê? Fui perdoado. Completamente perdoado. Como eu gostava de cantar esse hino, é um hino que nós cantávamos no coro.
perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação. Fui perdoado pelo amor. Ah, meu amado, não tenho trauma nenhum do que fiz de errado, não queria ter cometido. Mas eu falo essas coisas, como Paulo diz, bem, como se fosse esterco. Esterco. O que é o esterco? Hoje tem outros materiais, mas no começo o esterco era fezes mesmo, não é? É uma coisa que, é uma coisa execrada. Excremento. Mas botou na terra, né? Adubou a terra com aquilo ali, ajuda a planta a crescer. Então quando eu comento alguma coisa do passado, primeiro eu não estou com saudosismo, porque eu fico preocupado quando um crente fala assim, na minha época de solteiro eu pegava todas. Isso aí me preocupa. Quando fala com esse saudosismo, aí eu me preocupo. Agora, quando ele fala, de repente, infelizmente na minha época de solteiro eu saía com um monte de mulheres. Só o tom de voz, só a forma de falar, já mostra que esse homem está arrependido. Que essa pessoa está arrependida. É diferente. Esse arrependimento é o esterco. Então, quando eu falo dos erros que cometi no passado, não me traz trauma, não me traz preocupação, não carrego nada que me preocupa, não deixo de dormir por causa disso. Hipótese nenhuma. Fui perdoado pelo amor de Deus. Tá certo? Então, esse perdão consola o meu coração. Esse perdão, esse advogado que anda ao meu lado, filhinhos, eu peço que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Advogado, a palavra advogado no grego é a ideia de alguém que anda ao seu lado o tempo todo, o tempo inteiro. Eu tenho esse advogado. Fui perdoado pelo amor de Deus. Terceira coisa que eu aprendo sobre o valor do arrependimento. O arrependimento nos mostra um novo estilo de vida. O verdadeiro arrependimento não se limita ao sentimento de pesar. Ele resulta numa mudança real e visível. O apóstolo Paulo está exortando os coríntios a se purificarem da imundície, e ao mesmo tempo ele está ficando feliz, porque o Tito traz um relatório dizendo, olha, eles estão mudando, olha, a sua carta deu resultado. A sua pregação começou a dar resultado, as pessoas estão mudando. Amados, não tem nada que alegre mais o coração de um pastor do que de ver as mudanças da exposição da palavra. Nada alegra mais um coração de um pastor. Se tem uma coisa que tem me consumido às vezes, é ver que parece que a gente prega a mesma coisa e as pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo. Tito faz um relatório para Paulo, que Paulo, puxa vida, eles estão começando a entender, que maravilha. Então, houve uma mudança de vida. Quando nos arrependemos, permitimos que Deus trabalhe em nós. Ele vai nos moldando a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos capacitando a abandonar lentamente velhos hábitos. É lento, é claro, não é da noite para o dia, mas vamos abandonando lentamente. O Espírito Santo traz dentro de nós uma repulsa contra o pecado. Eu falo muito isso para jovens, principalmente. Jovens que têm dificuldades, em especial na área da sexualidade. Hoje, com a oferta muito grande, a facilidade que nós temos, a sexualidade tem sido um problema muito sério. A pornografia, ela está a um clique de nós, infelizmente, a um clique de nós. Com o celular na mão, você entra em qualquer página, em qualquer lugar, você vê qualquer coisa. E muitos jovens têm caído nisso. Alguns lutam com isso, e eu tenho acompanhado pelo menos uns 4, que tem sido uma luta constante. Uma luta constante. E a única orientação que eu posso dar a ele, enquanto se arrependa e lute. A minha preocupação é quando essa repulsa acabar. Enquanto você estiver com essa repulsa, eu estou tranquilo. Ainda que você caia de vez em quando. É sinal que o Espírito Santo está agindo no seu coração. Agora, quando essa repulsa acabar, aí nós estamos com problema. Quando nós começarmos a achar que é normal, como tem acontecido, promiscuidade, fornicação, homossexualidade, adultério. Quando nós começamos a achar normal estas coisas, aí nós estamos com problema. Aí estamos com problema. Davi não achou normal o homicídio que ele fez. Davi não achou normal o adultério que ele cometeu. Então ele se curvou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus e houve uma mudança no estilo de vida dele. Então, meu amado,
o valor do arrependimento, ele passa por uma mudança no nosso estilo de vida. É uma mudança da nossa cosmovisão. Arrependimento é a ideia de uma mudança de mente. Metanoia, muda mente, né? A conversão é a mudança do caminho, epistrefes, muda o caminho, mudou a mente, eu mudo o caminho. Eu estava indo para lá, eu me arrependi. Quando eu me arrependi, minha mente mudou, eu parei. E ao ver a palavra de Deus, eu descobri que o caminho é para cá. Então eu mudo o caminho. Então essas duas coisas andam juntas no cristão. Não tem como andar separado. Eu posso me arrepender e continuar caminhando na mesma direção. Se você se arrependeu que aquele caminho está errado, você vai mudar o caminho. Você vai querer alterar o caminho. Meus amados, o Espírito Santo ele vai lhe capacitar. Vai lhe capacitar a odiar o pecado, a abandonar, a lutar, a rejeitar, a achar os pecados passados errados, servirem como esterco, a não achar normal o que havia cometido. Em quarto lugar, o valor do arrependimento solidifica o nosso relacionamento. O arrependimento é um elemento essencial para solidificar o relacionamento, seja com Deus, como Paulo estava dizendo aqui, e com outras pessoas, como Paulo e a igreja de Corinto. No verso 8, o apóstolo Paulo aborda a importância do arrependimento e como ele fortalece os laços entre os indivíduos e com o próprio Deus. Paulo sabia que tinha machucado os coríntios, ele sabia que tinha ferido os coríntios. Ele mostra pleno arrependimento disso, mas volto a repetir, pela forma como fez. Mesmo sabendo que o que ele falou era verdade, mesmo sabendo que o que ele falou era o que estava acontecendo. De fato, eles estavam no pecado, mas Paulo talvez não fez na medida certa. O arrependimento de Paulo abriu caminho para a reaproximação, para estarem próximos novamente. Ele mesmo ele sendo muito duro na carta que enviou, ele conseguiu solidificar o seu relacionamento, quando ele mostrou claramente que havia se arrependido, quando ele mostrou claramente que o arrependimento existia no seu coração. O arrependimento é um poderoso instrumento para solidificar relacionamentos. Na realidade é assim que um casal sobrevive. Porque como nós somos pecadores, é constantemente perdão, constantemente arrependimento. O arrependimento começa com a humildade de reconhecer nossos erros. Ele se aprofunda na empatia de olhar para o outro e saber, olha, eu posso cometer o mesmo erro. Na compreensão mútua, que cultiva a confiança, que cultiva a transparência, como Paulo está sendo com os coríntios. Olha, eu estou sendo muito franco com vocês, diz o apóstolo. O arrependimento nos permite restaurar a comunhão com Deus. Porque agora eu posso me aproximar de novo com o Pai. Que agora eu posso estar de novo diante do trono da graça. Porque eu reconheci como Isaías, ai de mim que vou perecendo. Então o valor do arrependimento solidifica os nossos relacionamentos, tanto entre nós como com Deus. E por fim, o valor do arrependimento abre a porta para a salvação. Este não é o ponto central desse texto. Não é. Mas Paulo falou indiretamente. A Bíblia nos afirma que todos nós somos pecadores. Não há um justo diante de Deus. Ninguém. O arrependimento genuíno e a fé em Jesus levam a uma transformação radical. As nossas vidas são radicalmente transformadas. A Bíblia nos assegura que quando nos arrependemos e cremos em Jesus, somos justificados diante deles. Romanos 5:1 fala isso. Nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com o Pai. O Espírito Santo passa a habitar em nós e nos capacita a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. O arrependimento é, de fato, um ponto crucial e essencial quando se trata da nossa salvação. É a porta que abre a graça, a porta que abre o perdão, a porta que abre a reconciliação com Deus. Sem o arrependimento, estaríamos perdidos em nossos pecados, separados da presença de Deus. Mas através do arrependimento sincero, da fé genuína em Cristo Jesus, encontramos paz e vida eterna no nome dEle. Todos aqui já encontraram isso? Todos já tiveram essa experiência? Você na sua casa que vai assistir depois, teve essa experiência? Já se arrependeu verdadeiramente?
Paulo nos ensina sobre a importância do arrependimento em nossa jornada espiritual, na manutenção dos relacionamentos saudáveis através de arrependimento. Vimos como o arrependimento verdadeiro, ele traz consigo a convicção de pecado. A tristeza, segundo Deus, é uma mudança real nas nossas vidas. Paulo está nos alertando para o desgaste que a falta de arrependimento pode causar em nossa alma, em nosso próprio corpo. Feridas profundas podem existir, podem afligir nossas vidas, nosso ser. Todavia, quando nos arrependemos sinceramente, Deus nos conforta, Deus nos mostra um novo estilo de vida em conformidade com a sua vontade. Além de tudo isso, o arrependimento é a porta que abre a salvação. É a porta maravilhosa do próprio Cristo sendo aberto. Através do reconhecimento de nossos pecados e da fé em Jesus como nosso Salvador, somos justificados diante de Deus e recebemos o pleno perdão de Deus. Portanto, meu amado, minha amada, que possamos valorizar o arrependimento como um presente de Deus. Deus não tinha motivo nenhum para abrir nenhum tipo de exceção, mas Ele abre através do arrependimento, para a restauração dos nossos relacionamentos com Ele e com os nossos semelhantes. Que o Espírito Santo nos guie em um caminho de humildade, de empatia, transformados por Cristo e em transformação contínua pelo Espírito, para que possamos experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz que vem por meio do arrependimento em Cristo Jesus. Que Ele complete estas palavras em cada coração, que cada um entenda o valor do arrependimento. E meu amado, se você não tem feito isso, repense o seu cristianismo. Repense se você ainda tem a chama do primeiro amor dentro de você. Repense se você experimentou essa transformação. Repense se você foi de fato transformado por Jesus. E se você foi, mantenha-se limpo e puro, não evitando o pecado. Lute por isso, mas saiba que você não vai conseguir. Mas, todos os dias, se quebrantando aos pés do Senhor, se arrependendo verdadeiramente do seu pecado, sabendo que tudo o que há dentro de nós precisa ser mudado. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, como diz o cântico. E só Deus pode verdadeiramente fazer isso conosco. Que Ele nos abençoe.